Pilomed apresenta Show da Saúde. No ar o nosso Show da Saúde. Mas que honra, que prazer, que gostoso estar na sua casa. Obrigado, minha parceira. Olha, obrigado, meu parceiro. Obrigado, meu amigo aí de casa. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Paulinho Boa Pessoa, mas você sabe que pode me chamar de amigo. E nós estamos, na verdade, estreando hoje aqui na Rede Mais Família o Show da Saúde, que é um programa que a gente já vem apresentando há anos já. Então nós já temos telespectadores que pertencem ao Show da Saúde e que hoje passam também a integrar essa família de vocês, a Rede Mais Família. Bem-vinda, senhora que é dona de casa, o senhor que é chefe de família. Muito obrigado pelo carinho. Famílias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, famílias desse Brasil inteirinho. Alô, minerada, alô, gauchada. A gente do Brasil inteiro, eu estou aqui com o maior terapeuta do Brasil, porque vocês merecem, Luciano Pecinoto. Tudo bem, Paulinho? Bem-vindo, Luciano. Obrigado, querido. O programa está começando, Luciano. Começando. Estamos estreando aqui. Muito E bom. ao vivo, ó, 13h32 agora, para quem quiser saber o horário, 13h32. Um dia frio em São Paulo, Luciano. Tá frio, viu? Cheguei na rádio hoje, 6 horas da manhã, 11 graus de temperatura e garoa, para justificar São Paulo, né? É. Agora, ô Luciano, o problema é que dias frios assim, e isso não é só aqui em São Paulo, tem se espalhado por todo o Brasil, acaba piorando a coisa da dor, né, Luciano? Verdade, Paulinho. Você sabe que o corpo humano é uma máquina maravilhosa que Deus fez, mas não tem manual de instrução. E o frio, o que acontece? O frio, os vasos sanguíneos, eles se contraem. Contrai, né? Então, se contrair o calibre do vaso sanguíneo, passa menos sangue. Verdade. Se passar menos sangue, o que vai acontecer? Você tem artrite, artrose, dor no corpo, o joelho dói, a coluna é avisada pelo frio. Ou seja, por que dói? Porque passa menos sangue, tem menos oxigênio. Se tem menos sangue e menos oxigênio, vai ter mais dor. Por isso que as mãos ficam geladas e os pés ficam gelados. E endurecidos, né, Luciano? Eu tenho que fazer um exercício aí para dar uma amolecida. Uma circulada no sangue. É isso mesmo. Agora, Luciano, hoje nós vamos ter dica importante no nosso Show da Saúde. Oh, minha amiga, a senhora sofre com dores. Dor na coluna, dor do ombro. Ai, Paulinho, eu tenho uma dor no joelho. Tem gente que sai para passear com o cachorrinho de tarde. Eu acho tão legal quando a senhora sai para dar aquele passeio com o cachorro. O senhor sai para dar aquele passeio com o cachorro, mas não tem ido mais devido às dores, Luciano. Então nós vamos ter uma dica hoje contra a dor. Contra a dor, perfeito. Importantíssima, que leva essa marca aqui, ó. Pilomed. Exato, Paulinho. É o que o corpo pede, Exatamente. né, Luciano? Então daqui a pouquinho essa dica importante. Bora. Gente, só que o frio também, como estava explicando o Luciano, e ele vai concluir a sua explicação, ele acaba podendo causar problemas cardíacos. Os problemas cardíacos são mais comuns também no frio. No frio, Paulinho. A mesma explicação. É, o sangue, né? O sangue é a vida do ser humano. Então, você imagina... Circulação sanguínea. Circulação sanguínea. No corpo humano nós temos 5,5 litros de sangue, bombeado pelo coração, que ele bate de 100 a 120 mil vezes por dia. Meu Deus do céu. Olha só. E não para, né, Não Luciano? para, não para. Luciano, Então- quando uma mulher engravida, a senhora, quando grávida estava, lembra que a senhora foi ao médico? A primeira coisa que se ouve é o bater de um coração. Ele começa ali. É, o nascer do ser humano nasce aonde? O primeiro órgão a ser formado é o coração. E não para mais. Não para mais. É importante, né? Muito, Paulinho. E é por isso que nós vamos debater esse assunto aqui hoje. Porque a manchete diz o seguinte, minha parceira, dona de casa, minha amiga, 400 mil pessoas morrem no Brasil por causa de doença do coração. Dessas 400 mil, 25 mil pessoas têm insuficiência cardíaca. Por que esse assunto está tão em baile ultimamente? Porque o Fausto Silva, o nosso querido Faustão, que aliás nasceu no mesmo dia que eu nasci. 2 de maio. 2 de maio. É verdade. Anos diferentes, viu, Luciano? Com vantagem para minha pessoa. Mas anos diferentes. Mas nasceu no dia 2 de maio. Taurino como eu. Então me diga uma coisa. O Faustão, a gente está sabendo, o Brasil inteiro está comentando o assunto hoje. Ele passou por uma cirurgia de transplante do coração. E outra coisa importante, hein? A cirurgia durou 2 horas e meia, Luciano. Você sabe que essa cirurgia antigamente durava mais de 10 horas, 12 horas. Com 2 horas e meia,
Você vê o quanto está avançada a medicina cardíaca no Brasil. Além da tecnologia, além do conhecimento dos grandes especialistas que temos, a tecnologia, né, Paulinho? Tecnologia. 2h30 tem que ter tecnologia para isso. Sem dúvida nenhuma. Não é verdade? É. E é maravilhoso. Você vê um transplante, você pega outro coração e coloca no lugar. Quer dizer, o coração passa a funcionar numa máquina enquanto a cirurgia acontece e essa substituição é feita com 2h30, é o tempo de arrancar um dente do siso, Luciano. Ou estou exagerando? É verdade. Agora, hoje, nós vamos debater esse assunto com a senhora. Agora, tem muita gente discutindo assim, ô Paulinho, graças a Deus o Faustão foi atendido até com uma rapidez grande no sentido da expectativa que havia, porque a fila de espera realmente é grande. Mas olha, gente, esse Faustão tem um coração que não tem tamanho. Eu posso ler um texto que o Edson Scatamáquia, que trabalhou conosco no rádio, viu, Luciano? O Edson Scatamáquia trabalhou comigo na Rádio Globo, na Rádio Record, e ele escreveu um texto para o Faustão. Posso ler? Claro. Faço questão de ler para vocês. Olha, preste atenção, minha amiga. Fausto Silva não me sai da cabeça, disse Edson Scatamáquia para o Faustão. Fausto Silva não me sai da cabeça. É triste pensar nele fazendo diálise à espera de um transplante. O coração talvez esteja cansado, porque Faustão ele passou a vida inteira dando presentes. Desde quando ele era repórter, com o sucesso no Domingão do Faustão depois, o seu coração ficou ainda maior. E o número de pessoas presenteadas se tornou interminável. Essa lista é cada vez maior e crescente. Eu me habilito a falar desse assunto por ter trabalhado com ele durante 25 anos, diz o Edson Scatamáquia. O Fausto nunca gostou de falar dos presentes que ele dava. Mas eu vou cometer aqui uma inconfidência. Eu fui o portador, Edson Scatamáquia falando, eu fui o portador de quase uma dúzia de cheques endereçadas às viúvas de colegas de trabalho que morreram. Por toda essa generosidade, eu queria um dia chegar lá no Einstein, diz o Scatamáquia, entrar na UTI e dizer, Fausto, ô Faustão, seus amigos mandaram para você esse coração de presente. O Scatamáquia, você escreveu o texto, foi publicado na última sexta-feira, mas não houve necessidade de vocês chegarem lá, porque esse coração chegou antes. O Faustão já recebeu o coração, já foi inclusive operado. É uma questão de merecimento, né, Luciano? Total, né, Paulinho? Total, né? Total. O universo contribui, né? Ajuda. Quem é bom, né? Quem se doa, acaba recebendo esses presentes divinos, né, Luciano? Vamos fazer um pouco daquilo que a gente faz no Show da Saúde habitualmente? Vamos embora. E responder perguntas dos nossos telespectadores? Claro. Ô, Luciano, afinal de contas, o que é insuficiência cardíaca, Luciano? Paulinho, a palavra já diz, né? Insuficiência, ou seja, o coração ele já não está bombeando sangue suficientemente para os órgãos. Essa imagem aí, Exatamente, né? Paulo. O que acontece? Olha, tá vendo? Se ele não... aqui tá preto, você percebe que aqui tá meio escuro. Por que tá escuro? Porque ele não tá bombeando o sangue. Ele tá fraco, tá cansado. Você imagina o tamanho do corpo. O coração tá aqui, as pernas tá ali, o pé tá ali. A lei da gravidade, tudo para baixo. Para esse coração bombear esse sangue, puxar esse sangue para cima, precisa ter muita força. Muita força. Então a insuficiência cardíaca é o coração fraco. Ele não está sendo suficiente para jogar e bombear o sangue para todos os órgãos do corpo. Aí ele para onde, Paulinho? Para nos órgãos, enche o corpo, para no estômago, para no pulmão. Olha lá, coração normal inchado. Coração normal. Aqui já está inchado, tá vendo? Olha esse aqui, ó, tá inchado. Então, na volta... O inchado é que está com insuficiência cardíaca. Exato. A cardiopatia chamada, né? Cardiopatia, o coração inchado. Você vai no médico, o médico fala assim, olha, o coração da senhora está inchado. Por que ele está inchado? Porque ele é um músculo. Então, você imagina, você vai na academia, você pega um peso. Se você pegar um peso, vai tonificar o músculo, não vai? Lógico. Vai aumentar. Imagina o coração, tem que fazer um bombeamento, um esforço a mais, né? Aí o sangue cheio de gordura, cheio de açúcar, cheio de sal, cheio de toxina. O sangue está pesado.
A próxima, por favor. O coração obstruído. Ó, cheio de gordura. Ah, ok. E vale lembrar que o Faustão tinha obstrução nas coronárias. Diga-se de passagem, o Faustão adorava uma churrascaria. Saía do Rio de Janeiro com a sua generosidade e levava os amigos até Milão, onde havia uma churrascaria carioca chamada Porcão. Ia lá, adoravam a carne, né? Gosta, aquela né? picanha com aquela gordurinha. Todo mundo quer, né, Luciano? Todo mundo quer, mas eu sempre digo o seguinte, a gente olha num espelho, Paulinho, não enxerga por dentro, só enxerga por fora. Verdade. E a placa de gordura vai obstruindo a passagem do sangue. Vai entupindo, E aí né? vai fazendo o coração fazer mais força. Fazendo mais força, ele vai inchar. Vai aumentar o tamanho e ele vai ficando mais fraco. Então, insuficiência cardíaca é o coração fraco, Paulinho. Na próxima pergunta, por gentileza, quais são as causas da insuficiência cardíaca? Causas, Paulinho. Por exemplo, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm obesidade, por exemplo, elas têm mais facilidade de sofrer com a insuficiência cardíaca. A obesidade, olha lá, ó. A obesidade, Paulinho, você imagina a gordura abdominal, muita gordura abdominal, o que faz? O coração tem que bombear, fazer muita força para o sangue passar entre as gorduras internas, não é verdade? Pernas inchadas também. Pernas inchadas, Pés Paulinho. inchados, pernas inchadas, né, Luciano? Exato, pé inchado. Ó, pé inchado, você quer saber se tem insuficiência cardíaca? Olha nas pernas. A perna da pessoa, se estiver inchada, mostra que o sangue que está lá embaixo, o coração não está sendo suficientemente forte para trazer o sangue de baixo para cima. Agora, muita gente que está nos acompanhando, nos assistindo, perguntando, Paulinho, o que vai ter hoje no programa com ligação ao coração? Hoje eu vou contar uma história, Luciano. Você gosta de história? Vem cá, Luciano, vem aqui. A senhora gosta de história, eu vou contar uma história hoje magnífica. A história de 60 anos de amor, direto pro coração. Aí é o coração. Eu vou trazer aqui o maior alfaiate do Brasil, que é o alfaiate Tomazini, o alfaiate dos craques, das estrelas, o tesouro de ouro. Eu vou trazê-lo porque ele tem uma história de amor que é a coisa mais linda do mundo, você não pode perder. Agora, a senhora que está em casa, que tem o diabetes, que tem o pé inchado, que tem a perna inchada, vai ser muito ajudada aqui hoje. Como, Luciano? Com esse colchão maravilhoso. Isso vai ajudar? Olha a nossa maravilha, Paulinho. Você sabe que eu falo o seguinte, que o móvel mais importante de uma casa é o colchão. Onde a gente passa 1/3 da nossa vida, onde? Em cima do colchão. A coluna passa onde? 1/3 da vida, em cima do colchão. O corpo, em cima do colchão. Então ele é o móvel mais importante de uma casa. Esse aqui é especial, Paulinho. Esse é lindo. Esse aqui é a nossa linha Zen. Tecido antimofo, tecido antiácaro, ou seja, é anti-Covid, porque o tecido dele tem fios de íons de prata. O que é isso, Paulinho? Mata esse bichinho. Mata as bactérias. Mata vírus. Antigamente, os reis lá na Espanha colocavam, para não estragar o leite, colocavam moeda de prata. Não estragava o leite. O que aconteceu? Depois do Covid, colocaram fios de íons de prata no tecido do colchão da Pillowmed. Ou seja, antimofo, antiácaro e antibactericida, E Paulinho. anti-Covid também, anti-Covid né? também. Assim vai, ó, antigripe, a senhora que tem o problema de bronquite, ou que tem alguém na família que tem um bronquite, colchão especial. Só que esse é o Zen. Esse é o linha Zen, Paulinho. Zen, é o mais. Esse. É o mais, Paulinho. Esse aqui é o seguinte, dentro dessa espuma especial, o que ela tem? Pastilhas de infravermelho longo, a mais alta tecnologia japonesa, que é o anti-inflamatório natural. Ou seja, é um raio que emite de 4 a 14, por exemplo, microns, entra na corrente sanguínea para quê? Para tirar as inflamações do corpo enquanto você dorme. Está inflamada a coluna, está inflamada a perna, o corpo inflama. A gente consome muito açúcar, inflama o corpo. Você vai dormir num anti-inflamatório natural, Paulinho. E o legal é o nosso método de venda. A senhora vai ligar nesse telefone que vai brilhar no seu televisor agora, o 0800 771 0434. Conseguiu captar e anotou? Liga sem compromisso, minha parceira, meu amigo. Liga sem compromisso, 0800 771 0434. Vai um terapeuta nosso, na sua casa, ele vai sem compromisso nenhum, ele leva o nosso Pillowmed, vai demonstrar, a senhora vai testar em casa. Depois que a senhora testar, a senhora resolve ou não se vai comprar. A decisão é da senhora, com a sua família, na sua casa. É o único produto que primeiro a senhora testa em casa,
para depois se decidir pela compra. Total tranquilidade. Acho que é igual você falou mesmo, a primeira empresa do mundo que faz isso. A primeira empresa, que eu sei. Leva o Pilomed, coloca sobre o seu colchão, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um colchão novo já, Luciano. Beleza, tem o colchão novo, o que vai acontecer? Nós temos o Pilomed. Ele vai sobre o seu colchão e ele transforma o seu colchão comum em um colchão com 21 tipos de massagens, com infravermelho longo, com energia quântica, com uma espuma chamada de densidade inteligente. O que é isso, Luciano? Densidade inteligente é uma espuma que quando você deita no colchão, nessa espuma, ela não é nem muito dura e nem muito mole. Ela corrige, ela alinha a postura da coluna enquanto você dorme. Fazendo o quê? Relaxar o músculo e você dá um alívio e dá férias para sua coluna. Férias para tua coluna com o Pilomed. Ô, Paulinho, mas do jeito que vocês estão falando aí, isso deve custar o olho da cara. Não, nada disso. Ô, Luciano, pro aposentado e pensionista, o que você vai Tem fazer? privilégio, Paulinho. Você sabe que o aposentado... Produto Pilomed. Produto Pilomed. Se for um Pilomed de casal, se for um de casal, por exemplo, para o pensionista, para aposentado, o que acontece? Tem privilégio especial, a partir de R$ 199 por mês. Só isso. Se for de solteiro, a partir de R$ 99 por mês. Esse tem controle remoto que você queria me mostrar Paulinho, aqui. olha aqui, ó. Me mostra Controle essa novidade. remoto sem fio. Sem fio, que Paulinho. Chique, 21 tipos de massagens, Paulinho, que se complementam. tipos de massagem. Olha aí, ó. Ele liga, fica a coisa mais linda. Você aperta o controle remoto, começa 21 tipos de massagens, fazendo no corpo humano, ativando a circulação sanguínea nesse frio, fazendo com que o sangue circule melhor. E esse aqui ainda, o conjunto dele, Paulinho, ele tem um acessório especial. Que é o box elétrico. Primeiro e único box elétrico do mundo. Porque box hoje, o que acontece? Ele levanta assim... É sozinho. A dona de casa vai pegar um box, levanta. Para descer um box é pesado. E nós pensamos o quê? Na comunidade das pessoas, na comodidade das pessoas. Dá uma olhada para você ver, vou te mostrar. Mostre, por gentileza. É só apertar um botão, Paulinho. Observe bem, olha só. Apertou um botão, ó. Olha aí, levantando. Olha aqui. Olha aí, Paulinho. Que maravilha, Luciano. Tá vendo? Olha aí que lindo. Hoje não usa mais pinico, mas se usasse o pinico seria uma maravilha para esconder o danado. E aí, para fechar, para baixar, olha aí, ó. Que não faz chique, hein, esforço Luciano? nenhum, chique, prático. E o colchão? Tecido antimofo, antiácaro. E o legal tá frio, por exemplo, Paulinho, o que vai acontecer? O tecido, ele é inteligente. Quando tá frio, ele fica aquecido. Quando tá quente, ele fica... Quando tá frio, ele aquece. Quando tá frio, ele aquece. Aí tá calor. Aí ele fica fresquinho. Que maravilha. Tecido de Dubai, Paulinho, ó. Importado. Quantas estrelas, Luciano? 7 estrelas. Luciano. E o aposentado... Bom, no produto Pilomed, são vários produtos. No produto Pilomed número 1, ele paga a partir de quanto? A partir de R$ 199 por mês, o de casal, e o de solteiro a partir de R$ 99 por mês, Paulinho. Que tranquilidade. E outra, muita gente não sabe em casa, mas colchão tem prazo de validade, viu? É verdade. 5 anos. Olha na etiqueta do seu colchão, passou de 5 anos, tá vencido, precisa trocar. Precisa trocar o colchão. E muita gente fala, herdei o colchão da minha avó, do meu tio, tenho 10, 15, 20 anos. Está cheio de ácaro, cheio de bactéria, tem que trocar, Paulinho. 0800 771 0434. Esse é o nosso telefone. Vem cá, Luciano, vem aqui comigo. 0800 771 0434. Você pode ligar e tenho certeza absoluta que será muito bem atendido. Daqui a pouquinho, eu e Luciano Persinoto, nós vamos mostrar um médico falando sobre insuficiência cardíaca, problema que afetou o Faustão. Daqui a pouquinho tem outros assuntos importantes, você que sofre com dor na coluna, presta atenção, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, fique conosco, é que eu vou colocar um depoimento agora de uma pessoa que usa um produto Pilomed. Perfeito. E logo após esse nosso depoimento, eu vou contar uma história magnífica, uma história de amor belíssima, 60 anos de amor. E quem vai estar aqui comigo é o dono dessa história, na verdade o casal, o dono da história, que é o meu querido Tomazini, o maior alfaiate do Brasil, Tomazini, e a sua esposa Ana. 60 anos de amor, mas a história é linda. A senhora não pode perder. É daqui a pouquinho, certo, Luciano? Perfeito. Vamos chamar esse depoimento? Bora. A minha amiga que está usando o Pilomed, coloque aí, por favor. Eu sentia dor no pé do pescoço,
sentia dor no ombro, sentia dor aqui, a circulação da perna parece que ia estourar tudo. Tinha vezes que eu ia parar no médico com pressão alta. Sentia até a coluna, braço, joelho e a pressão alta, colesterol alto, então tinha tudo de ruim. Quantas vezes eu fui parar no pronto-socorro, né? Já subiu 22 por 18, né? Quase infartei. Sempre tomava o remédio, né? Eu tomava losartana. E ela chegava até 14, 16, era bem agitada mesmo. Aí depois que eu comprei o colchão, que chegou, que eu passei a primeira noite no colchão, não senti mais nada, eu tô um jovem. Sumiu. Aí eu comentei com ele, nossa, sumiu, não precisa nem tomar remédio. Ah, eu sou muito grata, de verdade, do fundo do meu coração. Eu tô bem melhor mesmo. Hoje eu não sei o que é tomar um remédio, nenhum comprimido, não sei, sabia? Pressão, colesterol, tudo baixou em mim. Eu acompanho em casa, meço, ok. Pressão maravilhosa, pressão tá 12 por 8. 12 por 8. Desde que eu comprei esse colchão, que eu não tomo nem um comprimido, até esqueci que eu tinha doença. Verdade. Sabe o que foi? O colchão pelo médico me deu a saúde que eu precisava. 73 anos, não me troco por 20 anos depois do colchão. Antes estava um fracasso danado, mas agora eu sou nota 10, graças a Deus. Eu recomendo para qualquer pessoa, pode comprar, porque eu melhorei. Ela fez assim, né? Deu um tchauzinho pra nós. Ô, Paulinho, repete o telefone. Eu quero ligar, chamar um terapeuta, porque é sem compromisso, né, Luciano? Sem compromisso, Paulinho. Ele vai na casa da pessoa sem compromisso nenhum. Perfeito. 0800 771 0434. Mas agora, eu queria que você preparasse o teu coração para as coisas que eu vou contar. Eu vou contar uma das histórias mais lindas de amor que eu conheço. 60 anos de amor. A história do maior alfaiate do Brasil, Tomazini, e da sua esposa querida, a Ana. Prepara o coração, porque a verdade de cada um vai começar. Ah, meu querido amigo, Paulinho Boa Pessoa, quero te contar sobre os meus 60 anos de amor. Ei, naquele tempo, Paulinho, o pessoal dizia que a cegonha trazia os nenês. Eu cheguei lá pelas bandas de Olímpia, já faz tempo. Nem é bom direitinho você falar o ano que foi, porque faz tanto tempo. Nasci em Olímpia, interior de São Paulo. Ficamos lá não muito tempo. Foi quando os meus pais, o seu Pedro, a minha mãe, Dona Rosa, com seus 5 filhos, resolveram depois se transferir para Guararapes, porque naquele tempo as pessoas trabalhavam na fazenda, na roça, e elas trabalhavam, Paulinho, exatamente de ameia, era uma expressão usada. O que era isso? O produtor produzia na terra de outrem e dividia 50% depois de colhido. Metade dele, metade dos donos da terra. Então papai teve uma oportunidade de ir para Guararapes. E para lá, nós fomos para Guararapes. Terra boa também, igual a de Olímpia. Terra muito produtiva. A produção do sítio realmente foi surpreendente. Papai cresceu, prosperou, melhorou, ficou famoso. Mas mulheres da vizinhança começaram a olhar para o papai. E o que não era muito comum de acontecer naquela época, naqueles anos, acabou acontecendo na minha família. O meu pai se separou da minha mãe, Paulinho. E aí foi uma fase muito difícil, porque quando o papai se separou da mamãe, eu tinha apenas 8 anos, e os meus irmãos não tão mais velhos do que eu. Foi uma luta, porque Dona Rosa, minha mãe, com a sua fibra, assumiu a família. Ela virou a chefe daquela família. E aí, Paulinho, ela passou a liderar os meus irmãos todos. E nós tivemos que encarar a vida sem papai. E nunca tivemos medo do trabalho. E fomos à luta. E na nossa luta com garra, nós começamos a plantar nas terras de Guararapes. Eu me lembro que ficou tão linda aquela fazenda depois que nós plantamos o algodão. Mostra uma roça de algodão para você matar um pouquinho da saudade. Olha que coisa linda. Observa na imagem o que é uma roça de algodão.
E eu caminhava por essas ruas do Algodoal e ficava imaginando como é que virava o tecido, né? A gente vai tirando o algodão daquelas bonecas, vai se somando os fios com fio e depois vai gerando o tecido. E o tecido me levou a ter uma vontade. Foi na roça de algodão que eu comecei a sonhar em me tornar um alfaiate. Às vezes eu via alguma figura de alfaiate e comecei a ter vontade disso. Como eu já estava lá em Guararapes, aos 17 eu tive que me alistar, era obrigatório por lei, e aos 18 eu fui prestar o serviço militar. E aí eu tive que ir para a cidade. Eu tinha que ir para a cidade de Guararapes, com seus 30 mil habitantes. Ei, Guararapes! Tinha pelo menos uns 45 ou 50 alfaiates. Você vê que era até meio fora da proporção. Eu digo que Guararapes era a capital dos alfaiates. E eu tive esse privilégio, essa sorte, porque exatamente andando por Guararapes, me deu um desejo de ser um alfaiate também. Eu, muito humildezinho, cheguei numa daqueles ateliê. Eu lembro do ateliê. Mostra a imagem para mim de como era aquele ateliê que eu tinha visto lá. Assim. Eu vi lá em Guararapes um ateliê exatamente assim. Olhei, falei, estou com uma vontade danada de aprender a costurar. Aí um alfaiate disse a mim, falou, olha, eu vou te ensinar. Só que a cortar, não. Eu vou te ensinar a costurar. E eu aprendi, então, a costurar, a juntar pano com pano para poder formar uma peça de roupa. E foi assim que eu aprendi. Ainda não cortar, o alfaiate não deixava, mas nesse ateliê, aliás, um parecido com esse, eu comecei a costurar. E eu já me sentia, sabe, bom naquilo que eu fazia, mas você sabe, né? Eu estava apenas começando. Uma vez que concluí o tiro de guerra em Guararapes, a minha mãe, que é uma mulher de muita fibra, de muita coragem, reuniu os filhos, e dentre eles eu, e disse, aí eu já era um rapazote, começando a vida, já estava com os meus 19, 20 anos, para ser mais preciso, com 22 anos. Naqueles anos 50, mamãe tomou uma decisão. Vamos para São Paulo, lá é terra de oportunidade. E São Paulo, quando eu cheguei, Paulinho, eu olhei a cidade, eu quase caí das pernas. Olha o tamanho da cidade de São Paulo. Mesmo naqueles anos 50 já era assim. Movimentada, grande, bonita, cidade maravilhosa. E eu fui morar na Vila Maria Alta. E eu me sentia tão importante, afinal de contas, não era a Vila Maria Baixa. Era alta. Fui morar lá. Tinha um monte de alfaiate. E eu cheguei numa daquelas lojas e disse para o alfaiate, falei, moço, queria ter uma chance aqui na sua alfaiataria. O senhor sabe costurar? Sei, sim, senhor. O senhor costura o quê? Não, eu não corto ainda, mas eu costuro peça com peça. Eu aprendi lá em Guararapes. Aprendi lá. O alfaiate lá me ensinou. Aí o moço pediu que eu fizesse um teste. Eu falei, você leva jeito, mas não sabe cortar? Não, então não vale nada. Um alfaiate de verdade, principalmente, tem que saber cortar o tecido. E foi aí que eu fui fazer uma coisa que ele me orientou, um curso. Eu teria que aprender a cortar o tecido para poder somar pano com pano e resultar numa bela costura. E foi exatamente assim que aconteceu, sabe? Eu aprendi, depois de mais ou menos uns 10 meses fazendo aquele curso, eu saí daquela escola preparado para ser um alfaiate. Comecei a trabalhar num canto, no outro, até que um dia eu cheguei na minha mãe e falei, ô dona Rosa, minha mãe era uma pessoa de fibra e vontade. Ela disse, fala meu filho, mãe, eu queria abrir uma portinha aqui na Vila Maria. E a minha mãe me apoiou e eu consegui abrir uma portinha na Vila Maria. E aí eu fiquei à espera
que os clientes entrassem por ali. Entra um cliente, entra outro cliente, até que entrou uma senhora portuguesa com o marido dela. O marido era italiano, seu Américo, e entrou uma senhora portuguesa com ele, e eles se tornaram meus primeiros fregueses. E eu me lembro de ter feito alguma coisa para o marido dela. Aí de quebra aproveitei e agradei também aquela senhora portuguesa. Ela tinha umas filhas bonitas, uma mais linda que a outra. E no meio das filhas todas, havia uma menina. Essa menina tinha seus 13 anos. O nome dessa menina, Rosa. Essa menina chamava-se Ana, na verdade. Ana era o nome dela. Uma rosa, ela era uma flor em beleza desabrochando. Um botão. Tinha 13 anos. Eu já, maior de idade, nossa, eu já estava chegando aos meus 23 anos. Eu coçava a cabeça a pensar, meu Deus do céu, quando é que essa menina vai me dar bola? Que pena, eu acho que nós acabamos nos encontrando num momento estranho da vida, porque eu já estou velho para ela, com quase 23, ela tem 13. Será que eu tenho alguma chance? Eu me lembro que um dia, já estabelecido como alfaiate, eu arrumei um baile para eu ir. Aí me arrumei, eu mesmo tinha feito a minha roupa, meu terno, caprichei com aquela gravata. Falei, vou passar lá na casa da mãe da Ana para eu me despedir e avisar que eu vou ao baile. Aí cheguei lá, naquele tempo ainda não tinha campainha, bati palmas, ela saiu. Eu estou passando aqui para avisar a senhora e seu Américo, ver se isso tem lógica. Eu estou passando aqui para avisar a senhora e seu Américo que eu estou indo no baile. Eu só vi quando a Ana, aquela menina de 13 anos, correu. E a mãe saiu correndo atrás dela, porque ela parecia tocada, emocionada. Daí a pouquinho a mãe dela voltou e disse-me, você desculpa, viu? O que foi? Eu perguntei. Não, é que a Ana está chorando. Chorando? É, bobagem de menina. Ela correu e enfiou-se embaixo da cama. Debaixo da cama? Debaixo da cama. Mas por quê? Ela se enfiou debaixo da cama porque ela ficou ofendida de saber que você está indo para o baile. Naquele dia, eu tive comigo uma certeza de que a Ana tinha ficado ofendida porque ela gostava de mim. Eu estava vendo coisa que não existia. Eu estava vendo coisa que não tinha a menor lógica. Não é possível. Eu achei que a Ana tinha corrido para debaixo da cama porque ela ficou enciumada. E não é que era mesmo? E era mesmo. Aí eu, com muito jeito, porque eu tinha que ter muito jeito, afinal de contas, já era um homem feito, ela era uma mocinha, eu pedi autorização para o pai e para a mãe dela, mas eu já tinha moral, fazia roupa para ele, roupa para ela. Falei, você vê que a roupa me deu tudo. Inclusive, a roupa me ajudou a alinhavar o meu primeiro amor. E aí a mãe dela disse assim, da minha parte, né? Da minha parte, tudo bem. O que você acha, Américo? Ele italianão. Ei, mas que... namorar minha filha? Com respeito? Ou com todo respeito, senhor Américo? Eu vou namorar ela aqui, ela vai ficar lá no canto dela. Eu sentado aqui, ela lá. Eu, interiorano, de Guararapes, ele confiou em mim. E foi muito certo confiar em mim. Porque com esse lindo vestido de noiva, eu conduzi a Ana até a Aparecida do Norte, onde nós nos casamos. Foi um casamento tão lindo. Eu estava cheio de expectativa, de amor e vontade. Eu tinha certeza de que daria certo. E deu mesmo. Deu muito certo. Porque ali nós começamos uma vida que durou 1 ano,
2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 bodas de ouro, 60 anos de amor. Tivemos 2 filhos maravilhosos, 2 filhos espetaculares. Mas daqui a pouquinho eu quero falar deles, desses filhos lindos, que eu vou levar sempre dentro do meu coração, a minha filha e o meu filho amado. Quando eu estiver aí no palco com você, eu quero falar deles para você. Porém, a Ana me deu uma sorte, porque logo depois que nós nos casamos, passado um tempo, chegou a Copa do Mundo de 1970. Vocês lembram da Copa de 70? Pois eu não vou esquecer nunca. O Brasil todo envolvido, o Brasil treinou aquela seleção em Campos do Jordão, na altitude, para chegar no México e jogar bonito. E basta dizer que o Brasil foi tricampeão no México, um estouro de seleção, uma maravilha de time. Só que tem um detalhe, o futebol parou aqui. Então, no time do Corinthians, chegou um rapaz que era de Prudente, ele tinha jogado na Prudentina, havia jogado no Palmeiras, tinha ido para o Fluminense e agora estava vindo para o Corinthians. Mas não tinha o que fazer, porque o futebol parou devido à Copa do Mundo que ia começar. O nome desse jogador, Swing. E um dia, Swing andando lá pela Vila Maria, perdido, de repente ele viu a minha lojinha, o meu ateliê, e na moda estava aquela calça boca de sino. Aí ele entrou, coçou a cabeça. Swing é o nome do jogador. Disse a mim: o senhor Tomazini? Sim, senhor. Sou sim, senhor. O senhor me faz uma calça boca de sino? É que eu sou jogador do Corinthians, joguei no Palmeiras, estou vindo do Fluminense, e assim que o time voltar da Copa do Mundo, quer dizer, assim que o futebol voltar a acontecer devido à Copa do Mundo, eu vou jogar lá no Corinthians. Queria que o senhor fizesse uma calça boca de sino para mim, essa que está na moda. Essa aí, ó. Vocês lembram da calça boca de sino? Aquela que cobria todo o sapato. A minha, feita pelo Tomazini, disse o Swing, ficou linda. E tão linda, e fez tanto sucesso, que quando os jogadores que pertenciam à seleção brasileira voltaram para o Corinthians, 3 jogadores do Corinthians foram para a seleção. O goleiro Ado foi para a seleção de 70. E Rivelino, meia espetacular, que jogou como titular, era o camisa 11 da seleção brasileira. E o Zé Maria, que ficou no banco de reserva, o lateral. Aí os 3 que haviam ganho aquele Fusca do Maluf, porque a Copa do Mundo foi conquistada pelo Brasil, voltaram para o Corinthians. E quando viram aquela boca de sino com o Swing, onde você fez essa calça tão linda, Swing? Aí eles disseram: ó, foi no alfaiate que tem aqui na Vila Maria. E os 3 foram lá. O Ado, o Rivelino e o Zé Maria, campeões do mundo, e vestiram as calças que eu também fiz para eles. E eu não parei mais de fazer ternos e calças e virei o alfaiate dos craques de futebol. O meu nome se espalhou assim. Fiquei conhecido, Paulinho Boa Pessoa. Fiquei conhecido, fiquei famoso como o alfaiate dos craques. Aí um belo dia, era 1976, eu estava lá no meu ateliê, o telefone tocou. Eu achei que fosse trote quando eu atendi. Alô? Oi, bicho. Oi, bicho. Oi, bicho. Faz um terno para mim. Sim, mas quem é que está falando? Está conhecendo, não, bicho? Não, senhor. Quem é? É Roberto Carlos. Quem? Roberto Carlos, eu queria que você fizesse um terno para mim. É trote? Eu vou desligar. Paulinho não era trote. Eu fui no escritório dele, tirar as medidas dele e fiz o terno mais especial que eu podia fazer. O Roberto ficou tão feliz que fomos juntos a um show em Campinas, onde eu pude assistir esse show de perto com o Roberto Carlos. Era 1976. E o meu nome se edificou, isso ficou construído no mundo da costura. Então eu virei o alfaiate dos craques e das estrelas. E a partir daí eu comecei a costurar sem parar. Comecei a virar costureiro até de político famoso. Um belo dia, Hugo Banzer.
Ele era presidente da Bolívia. Sem avisar as autoridades brasileiras, pousou um avião por aqui. E veio ao meu ateliê, aquele homem baixinho, mas vestido naquela roupa, naquela farda, falando comigo em espanhol, castelhano, e eu tive que gastar todo o meu castelhano. Pois não, sim, senhor. Eu sou de Guararapes, Paulinho. Mas eu arranhei o espanhol. E ele disse que tinha vindo da Bolívia como presidente boliviano para que eu fizesse o terno para ele. Meu Deus, a minha fama virou internacional. O homem que de Guararapes saiu com a mão diante e outra atrás. E eu comecei a fazer roupas para os governadores de São Paulo, Orestes Quércia, Mário Covas, para os apresentadores, o Raul Gil, o Bolinha, e fui me tornando conhecido, fui me tornando famoso. E assim o tempo foi passando, o tempo correu. E hoje eu tenho a honra de vir aqui ao teu encontro. Dizer para as pessoas que estão te assistindo, que já que o tema do programa é o coração, foi o coração que me trouxe aqui, com os meus 60 anos de amor, dedicado àquela menina que um dia correu e se escondeu debaixo da cama. Mas essa foi a senha infalível para que eu entendesse que aquela menina já gostava de mim. Como eu já estava apaixonado por ela, foi uma questão de juntar a fome com a vontade de comer. Ditado que eu aprendi lá em Guararapes e tão difundido pela minha mãe. Hoje, eu estou aqui para dizer, na verdade de cada um, que o meu coração fez valer 60 anos de amor. Uma salva de palmas para o meu querido Tomazini e a Ana. Por favor, vem aqui, Tomazini. 60 anos de amor, Luciano. Coisa linda, hein, Paulinho? Aê. Parabéns, viu? Parabéns. Bem-vindo, Obrigado, Tomazini. querido. Obrigado de coração. Eu não mereço nada disso, não. Merece muito mais. Não. Oi, Ana. Você, gente, amigo. Ana, você é danada. Você entrou debaixo da cama, Ana. Você vê? Fiquei Foi- com raiva aquele dia no baile. Foi a senha? Foi. Foi a Você- senha. Acabou. Aí, Aí ele entendeu tudo. entendeu tudo. Como é que ele estava conversando com a tua mãe e teu pai? Tua E aí, mãe, tô como é que indo foi no essa baile, cena? como- Essa cena a gente tem que entender. Como é que foi? Aí ele, tchau, tchau, dona Emília, tchau, seu América, tô indo pro baile. Quando eu vi que ele tava todo bonitinho, indo pro baile, eu corri Assim, pro ele estava quarto. assim, com essa com Tava a de roupa terninho. assim? Tava de terninho já. E aí? Corri pro quarto, me escondi embaixo da cama, comecei a chorar. Minha mãe A falou, cama é "Mas essa que aqui. isso?" Aí você correu aqui, assim. Isso. Abaixa aqui, Deitei. abaixa aqui comigo, abaixa aqui. Deitei. Aqui, embaixo da cama. Ih, eu não vou É. caber aí embaixo. E aí? Escondeu debaixo da cama. Escondi. E aí? Aí a minha mãe falou, que isso, menina? É. Não, eu não quero que ele vá no baile. Mas por que não quer? Você não manda nele? Aham. Aí, daí, no dia seguinte, ele já começou a conversar comigo de modo diferente, né? E deu muito certo. Deu, graças a 60 Deus. anos de amor. É, estamos aí, né? E, Conheci ele com e a 13, fiquei a noiva sua de- amizade vale mais É. do que isso pra mim. Eu deixei para falar com vocês aqui no palco, com muito respeito, a respeito do casal de filhos que vocês tiveram. É. A moça maravilhosa, como ela se chama? Ana Maria também, Ana Maria, tua xará. minha xará. Que tá com os netos, te deu netos? Ela me deu uma menina, a Yasmin, A tem Yasmin. 21 anos. A Yasmin. E o Wilson Roberto, que foi meu primeiro filho, né? O Wilson Roberto foi o primeiro, Ganhei ele com 19 anos. com 19 anos. Eu Que tive foi, o Wilson. lamentavelmente, ele faleceu. Faz 3 anos, Paulo. É 3 anos. 3 anos. Teve um Deixa- AVC isquêmico tronco. AVC, Isquêmico tronco. isquêmico. tronco. Aí ele ficou 1 ano e 10 meses na cama. Aí Deus levou. Lamentavelmente. E aí ele me deu 2 netos. O Pedro Henrique, que também é advogado como ele. E a Giovana, que me deu um bisneto. Que coisa. Faz linda. 2 meses A que o família Joaquim tá nasceu. unida, tá unida. Graças a Deus. É, a gente tem a lamentar a Muito. partida desse filho. Muito. Mas é a vida, não é, É mesmo? a vida. É a vida. Deus É, quis assim. dizem que esse processo, quando quebra essa naturalidade, porque normalmente é o filho que deve enterrar É, os seus pais. o normal mas é. quando acontece isso, diz que é muito doído, Muito. muito pesado, né? É uma ferida tem que preço. sangra sem parar. Não tem nada não, que não. tire, Não, né? não tem. Não tem, Bolinho. Dói o coração. Muito.
não é momento da gente chorar. Não, mas É eu tô momento alegre. da gente Eu tô celebrar. contente com você. Eu tô feliz vocês aqui. todos aqui, os câmeras, o A pessoal sua esposa tudo. maravilhosa. Adoro todos vocês, mas Luciano Pessinoto. Então, agora somos amigos, né? Mas é que a vida traz isso aí. Né? Quem espera isso, né? Meu filho estava bem, de uma hora para outra sentiu mal e chegou a dita cuja nele. É a vida. É a vida. Agora, esse swing deu uma sorte pra ele, hein? O swing. muito. Rapaz, sabe? Fui madrinha dele de casamento, Depois- swing? no Rio de Janeiro. Infelizmente ele é falecido. né? Jogador Depois famoso. veio o Beto, que era jogador do Corinthians, também nós somos padrinho. De um monte. Veio o Aladim, Miranda. que nós somos padrinho. É? O Miranda, fomos padrinho. Zé Maria, fomos padrinhos de casamento. O Zé Maria, o lateral. O Super Zé, É, super. Nós temos Você amizade. conheceu essa turma toda, né, Luciano? Olha, mais ou menos. Você é Corinthians? Não, ele é mais novo, ele é mais Mais ou novo. menos. Você é jovem, Mas ele fica vendo que os programas antigos. mas é que o tempo passa muito rápido quando começa a passar. A gente não dá tempo de pensar, ele já passou. Já passou, né? Sabe? Então, que nem o senhor estava falando aí, vestiu o Covas, Priori, Quercia. O Quercia saía do palácio para tomar café comigo em Santana. O Bolinha tem uma passagem interessante. Bolinha, é. Foi o último encontro deles. O Bolinha queria voltar para a Rede Bandeirantes de televisão. E aí, Luciano, ele pediu uma ajuda para o nosso querido Tomazini. É. Um papo com o governador, né? Eu levei para falar com o Mário Covas para No ajudar, palácio. dar mais uma força para ele voltar. E aí eu levei ele lá e nós conversamos e tal. Quando, de repente, o Bolinha morreu. Ficou doente. Que pena. De repente. Que pena. E estava trabalhando para ele voltar, mas ele estava bem. O dia que eu levei ele lá no palácio, ele estava beleza, assim, sabe? Que nem pensava. Brasil que está nos assistindo. Eu estou ao lado desse alfaiate maravilhoso, que teve essa inspiração quando ele estava naquela roça de algodão. Até vou pedir ao meu diretor querido que traga de novo aquela imagem da roça de algodão, porque aquilo tocou tanto o coração da gente. Porque ele ficou ali, olhando para aquelas bonecas de algodão. É boneca de algodão que a gente fala? É boneca de algodão, Boneca. é verdade. E, olha lá, olha que lindo. É bonito, é. Olha que linda a roça de algodão. E aí você ficou juntando aquele algodãozinho no outro e imaginando fazer aquela peça de roupa maravilhosa. E outra coisa, quando eu morava na fazenda, eu tirava leite. Tirava. Amansei boi de montar mesmo, de verdade, né? Ela sabe. Aqui, mano. Eu fazia tanta besteira que E eu a nem nossa sei. lua de mel foi em A vida Guararapes. de gente a gente vê jovem como é que é o outra tempo- coisa, né? Me levou a Que conhecer nem a fazenda deles. depois eu vesti o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e a seleção brasileira. E não precisa mais. É, né? acho que tá cheguei bom. no fim, né? Eu acho que você vestiu todo mundo. É, vesti. Agora você vai vestir o Luciano Pessinoto. Olha que quero lindo, hein? O dele. Muito ó, bem cortado. Muito bem cortado. Ah, mas demorou para aprender a cortar, você viu? Demorou. Ele entrou na escola, Entrou na escola, né? Oh, aqui, ó. Tomazini. olha atrás. É, muito obrigado. Mário Covas que bolou essa frase para ele. Diga a frase, Luciano, como é que tá? Adão e Eva andavam assim, porque não existia Tomazini. Boa! Tudo a vida é bacana, né? A vida é legal. Graças a Deus. E você é uma pessoa maravilhosa. Eu te Obrigado, conheço Tomás. já há muito tempo. Eu estava falando para sua esposa, toda a sua história, quando você conta, eu me envolvo. Obrigado. Choro, fico triste, ao mesmo tempo fico feliz depois quando acaba bem, né? Obrigado. Você Lívia. é um- A de vocês acabou maravilhosamente bem. Parabéns pelos seus 60 anos de amor. Obrigada. Que começou naquela corrida debaixo da cama. É verdade, E né? nunca apanhou, hein? Graças a Deus! É só carinho! É só carinho. Tomazini, Obrigado, querido. 60 anos de amor. Espero você E na quantos de minha alfaiate já? É, 60 de amor? 60. É, um pouquinho Mais ou mais. menos Alfaiate. isso, né? É, Depois que nós 65. casamos, que você entrou na escola. não, mas um- aí eu estava trabalhando. É mais ou menos isso também, né? Mais ou menos. Que honra, Espero viu? você na minha firma. Eu vou, Você- eu vou mostrar para vocês, antes de vocês se saírem daqui, eu vou mostrar para vocês um depoimento que eu quero trazer agora sobre esse produto que eu e o Luciano anunciamos. Minha direção, querida, eu quero trazer um depoimento sobre o produto Pilomed. Esse produto que acaba com a dor, sabia, Tomazini? Ah, é? Às vezes a pessoa tem aquela dor na coluna. Ele tá Eu assim, preciso. É? Tem dor na coluna? muito. O que você tem? Sabe, nossa, Aqui, ontem ó, eu tomei bem injeção. assim tudo. na coluna. O que é hernia de disco? Não, é a coluna mesmo. Coluna. Deve ser Vai ser o nosso lombalgia. assunto Lombalgia. agora. Vai ser o nosso assunto. Exatamente. O nosso assunto, você fique atento, vai ser sobre coluna agora.
Agora, antes disso, eu me despedindo de vocês, agradecendo a tua Obrigada, presença aqui, viu, Paulinho. Tomazini? Quero ter você outras vezes aqui. É só você falar. Então nós vamos assistir juntos Vamos. agora esse depoimento sobre Pilomed. Vamos. É verdadeiro. Eu achei que não fosse, não. Eu não acreditava, não. Mas quando eu vi o pé dele murchado de uma hora para outra, assim, gente do céu, eu falei, nossa, meu, muito bom mesmo. Meu nome é Maria de Fátima, moro em Pirituba. Não, então, o inchaço é por causa pelo AVC, né? Ele teve 2 AVC, vai fazer 5 anos em agosto que ele teve o primeiro, 8 meses depois ele teve o segundo, e aí o sangue dele não tem, né? Então, por isso que incha, né? A circulação, ele não anda muito, né? Anda só aqui dentro de casa, então não tem como. Aí por isso que incha mesmo. Ah, tá. Então eu dormia, né, com dor, muita dor, principalmente no ombro. E hoje eu acordo bem, não tenho mais dor, entendeu? Não tem dor de jeito nenhum, graças a Deus. Tipo, eu sou diarista, né? Aí eu vou trabalhar, quando eu chego, entendeu? Cansada, né? Hiper cansada, né? Dor aqui, dor ali. Entendeu? Durmo, no outro dia acordo zerada. Ótimo. Eu aconselho, entendeu? Porque eu passei, né? Passei por isso, de sentir muita dor, então eu recomendo. Se puder comprar, pode comprar, porque é muito bom mesmo. Pilomed, é aquilo que o corpo pede. Exatamente, Paulinho. Esse senhor teve um AVC, você tá me contando? Teve um AVC, Paulinho. Você sabe que o AVC ele é acometido, às vezes, de pessoas que têm pressão alta, diabetes. A gente fala AVC, mas é popularmente conhecido como derrame cerebral. O que é um derrame? O sangue, uma microveia, uma microartéria, ela se rompe Certo. no cérebro e ela derrama o sangue aonde? Dentro do cérebro. O sangue foi feito para estar dentro das veias e dentro das artérias. Fora das veias e fora das artérias, o sangue é tóxico. Então, um derrame, ele mata as células nervosas, os neurônios, o que dá movimento no corpo. E aí, o que aconteceu? As pessoas que têm o derrame têm sequela, às vezes. E aí, perde movimentos do corpo, Paulinho. E o sangue não circula direito, né? E nesse instante, Luciano, já que o nosso tema hoje é o coração, 60 anos de amor, Tomazini, com a Ana, eu queria trazer aquele médico com quem vocês conversaram da produção a respeito dessa coisa de insuficiência cardíaca. Isso, o doutor Carlos Alexandre, especialista em cardiologia, Paulinho. É ele que vai falar agora? Ele que vai falar. Chame, por gentileza. Doutor Carlos, por favor. No mundo afora aí, legalmente falando, as pessoas conhecem como coração grande, coração inchado, né? Coração dilatado. Ela pode acometer todas as idades, né? Mas ele é mais comum nos pacientes mais idosos. O coração ele funciona como uma bomba, ele bombeia o sangue pro corpo todo, né? E quando entra na insuficiência cardíaca, o coração perde essa capacidade de contração. A forma mais comum que todo mundo conhece é quando o coração fica fraco, né? O coração perde essa função de mandar o sangue para os órgãos, para todo o corpo, né? E começa a acumular sangue nos tecidos, né? No pulmão, nos órgãos, nas pernas, no intestino, no estômago, a pessoa começa a ficar inchada, né? Qualquer doença cardíaca, se você não tratar adequadamente, ela pode evoluir futuramente com insuficiência cardíaca, né? O paciente tem uma arritmia, mas se ele não controlar essa arritmia com o tempo, futuramente o coração pode sofrer com isso também. O coração pode evoluir com insuficiência cardíaca. Se o paciente tem uma hipertensão jovem, não trata adequadamente essa hipertensão, com o tempo, o coração, tendo aquela força para gerar aquela pressão, o coração vai sofrer com isso. Futuramente, 10, 15 anos de uma pressão não tratada adequadamente, o coração entra em insuficiência cardíaca. Um diabetes mal controlado vai levando obstruções nas artérias do coração com o tempo. Ele pode ter infartos silenciosos e levar a um quadro de insuficiência cardíaca futuramente também. Você, quando infarta, você leva o entupimento das artérias que irrigam o músculo do coração. Você deixa ele levar sangue para o coração, o músculo morre. Então, o coração vai ficando cada vez mais fraco. Tudo isso são doenças que levam ao enfraquecimento da função do coração como bomba, né? Só que se o paciente não tratar, esse quadro vai se agravando. O paciente vai ter internações cada vez mais frequentes, né? E essas internações, cada internação dessa prejudica, o coração perde um pouco mais de função, o paciente perde mais qualidade de vida. E, em último caso, se o paciente não responder bem às medicações, em último caso, até o transplante cardíaco. Muito bem. Luciano, ele falou
de que as pessoas que sofrem com problema de diabetes, inchaço, insônia, quem tem dificuldade para dormir, né, Luciano? Você vê, o corpo, se você não tá com o sangue bem circulado, Paulinho, você viu que o doutor falou da insuficiência, o sangue volta pro pulmão. Certo. Fica inchado o corpo. Por isso que as pessoas têm muito cansaço. Vai subir uma escada, tá cansado. Às vezes está em casa sentado, está cansado. Por Líquido quê? no pulmão. Líquido no pulmão, acúmulo de líquido, né, Paulinho? Aí é que entra esse nosso produto Pilomed. Exatamente, Paulinho. Vamos explicar, O que acontece? A nossa empresa ela pensou no seguinte, onde as pessoas passam o maior tempo da vida? Em cima de um colchão, dormindo. E terço da vida? Um terço da vida. Você tem 60 anos, dormiu 20 anos. Só que as pessoas em casa, às vezes, dormem num colchão comum. E um colchão comum, ele serve só para dormir. Esse não. O colchão da Pilomed tem uma alta tecnologia desenvolvida pelo médico, desenvolvida pelo físico, pelos engenheiros. Chegaram a uma conclusão, colocaram dentro do Pilomed, do colchão do Pilomed, ou do próprio Pilomed, que é o que vai sobre o colchão, que colocaram tecnologias, infravermelho longo, energia quântica, 21 tipos de massagem que se complementam. E faz o quê, Paulinho, tudo isso? Ativa a circulação sanguínea enquanto você está dormindo. Faz o quê? Alinha a postura da coluna enquanto você dorme. E outra coisa, alivia qualquer tipo de dor, Paulinho. As pessoas em casa têm dor. E na hora de dormir, às vezes está dormindo num colchão que ele já perdeu a validade e esse colchão está torto. E aí o que acontece você dormindo num colchão vencido, torto? Vai desalinhar a sua coluna. A sua coluna, às vezes, ela pega o formato do seu colchão desalinhado. 5 anos é um colchão que tem a durabilidade. Passou de 50, tem que trocar, Paulinho. Eu sou teu técnico, vou escalar você lá na ponta. Vai Bora lá, vai bora lá. lá, Paulinho. Olha o tecido. Olha que coisa linda. Esse tecido é adaptável. Tecido adaptável, antimofo, antiácaro, antibactericida. Ele tem fios... Mata o bichinho da Covid. Mata o bichinho da Covid, as bactérias do ácaro. Da gripe também. Da gripe também. Do bronquite. Da bronquite. Bronquite é o ácaro, né? Exato, Paulinho. O ácaro entra pela janela da família das aranhas, um micro-organismo que ao respirar vai dentro do aparelho respiratório. Por isso que tem muita gente que acorda espirrando, tossindo, com coriza, ou tem alergia no quarto. Por quê? O tecido do seu colchão comum está cheio de ácaro, está cheio de bactéria. Nesse colchão da Pilomed, você não vai ter esse problema. Por quê? Tem fios de íons de prata, antimofo e antiácaro. Sem dizer, Paulinho, que ele alinha a postura da coluna. E sem dizer que vai embelezar o seu quarto. Olha que coisa linda. É uma coisa de... Hã? Luciano, agora muita gente que está em casa assistindo, daqui a pouquinho você vai mostrar como é que levanta aqui o colchão. Muita gente está em casa assistindo e fala assim, Luciano, mas eu sou aposentada. Será? Olha o pessoal dormindo lá no nosso Pilomed, olha lá. Eu sou aposentada, Luciano. Será que dá para eu comprar e pagar, Luciano? O aposentado e pensionista, eu falo que tem privilégio especial. Se for um Pilomed de casal, parcelinhas mínimas a partir de R$ 199 por mês. Se for um Pilomed de solteiro, parcelinhas a partir de R$ 99 por mês, Paulinho. Liga nesse telefone que brilha no seu televisor, o 0800 771 0434. Tá vendo aí? 0800 771 0434. Chame o nosso terapeuta, ele vai sem compromisso na tua casa. Ele vai demonstrar o produto e você só adquire depois de testá-lo. Tem um desafio, Luciano? Paulinho, quero ver, hein? Primeira empresa do mundo que primeiro você testa, depois você usa. Qual é o meu desafio com muita transparência e com muita responsabilidade? O terapeuta vai na sua casa, ele faz um teste com você, ele leva o Pilomed e coloca sobre o seu colchão. Você vai ver que seu colchão vai ficar a coisa mais linda. Aí você deita no Pilomed, meia hora depois vem o meu desafio. Se você levantar do Pilomed e não sentir alívio nenhum, você não precisa adquirir absolutamente nada, Paulinho. É nítido, é claro e é transparente. Exato. 0800 771 0434. Ó o pessoal deitando no Pilomed, ó. Ei, que show, hein? Eu quero um desse, Paulinho. Então liga, 0800 771 0434, sem compromisso. Liga agora, nós vamos na tua casa te atender com todo o amor e com todo carinho, sem compromisso nenhum. Aí você vai adquirir com toda a moleza e tranquilidade o seu Pilomed. Ô Paulinho, eu queria um desse que a moça tá deitada, ó. Então é fácil.
Liga 0800 771 0434 para alinhar a tua coluna. Vai combater a dor da hernia de disco, vai combater a dor da bursite, vai inclusive combater a bronquite, a asma e a rinite. Beleza, hein, Paulinho? 0800 771 0434. Luciano, vamos demonstrar como é que o nosso aqui funciona? Esse aqui, ó, é automático, Paulinho. Quero ver. O primeiro e único box elétrico da Pilomed. Olha só, Paulinho, que legal. Você Apertou aperta o botão, ó. Olha ele levantando, ó. Que facilidade. Olha lá. Luciano. Tá vendo que praticidade? E ele vai mais, né? Você sabe que eu sou muito discreto. Muito discreto. O senhor que está assistindo, como esse colchão, ele tem quantos tipos de massagem? 21 tipos. Melhora a circulação sanguínea, vai melhorar também a performance sexual, entendeu, do senhor. Eu contei a história de Tomazini, hoje 60 anos de amor. Se o senhor também está casado há mais de 30, há mais de 40, 50, melhora muito, hein? Pilomed, né, Luciano? Exatamente, Vem cá, Paulinho. Luciano, vem cá. Vamos lá. Vamos discutir aqui sobre coluna, Luciano. Coluna, Paulinho. Coluna do meio, a coluna 1 ou a coluna 2. Você sabe que hoje em dia, Paulinho, foi feita uma pesquisa, 82% da população brasileira teve ou um dia terá problema na coluna. Por quê, Paulinho? Você sabe que a coluna, eu falo que é a maior obra de engenharia já criada por Deus. São 33 vértebras, 23 discos intervertebrais. 33 andares. 33 andares. Que beleza. Só que é o seguinte, Paulinho, você pega um peso de maneira errada, não flexiona o joelho, o peso vai todo para a coluna. Vai lá, dona de casa vai lavar louça, movimenta os braços, o peso vai para a coluna. Você pegou um peso de maneira errada, vai para a coluna. Muito tempo sentado, tem gente que trabalha muito tempo sentado, a coluna sofre todas as consequências. E aí o que acontece? Tem a hérnia de disco, por exemplo. Muita gente está adquirindo hérnia de disco, Paulinho. Olha aqui. Olha o que é hérnia de disco, Paulinho. Você viu? Explica pra gente. A parte do meio, a medula espinhal, tá vendo? No meio aqui, o disco intervertebral, que eu falo que é um amortecedor, para não bater o osso com osso. Só que devido aos movimentos que a gente faz involuntários, muito tempo sentado, principalmente, esse disco ele extravasa para trás. E aí a coluna é cheia de inervação. Percebe em amarelo? Inervação? Ele, ó, extravasou, vai empurrar o nervo, você concorda? Concordo. Empurrou o nervo, inflama o nervo, é onde vem a dor. Aí muita gente fala assim, eu tô sentindo um formigamento na perna, eu tô sentindo um formigamento aqui desse lado de cá, uma dormência. O nervo ciático inflama por causa da hérnia de disco. E dor insuportável, né, Paulinho? Você sabe, ô Luciano Pessinotto, que muita gente que está nos acompanhando fica travada em casa devido ao ciático. Paulinho. Isso tudo que você explicou vale também para o nervo ciático. Vale, Paulinho. É o maior nervo que nós temos do corpo humano. Exatamente. O nervo... Começa onde? Mostra aqui. Vamos lá, aqui, mostra Paulinho, bem aqui nessa região. Ó. Aqui? Aqui nessa região. E Começa ele pega o ciático. O ciático. Ele pega, vem pra cá e pega toda a perna até o calcanhar. Até o calcanhar. É. E ele é calibroso Calibroso, considerado o maior nervo do corpo humano, com calibre de 5 milímetros. Então ele é muito grosso, entende? Só que... Inflamou, trava a pessoa. Inflamou, trava a pessoa. Tem pessoa que não consegue colocar o pé no chão. De tanta dor que o nervo está inflamado. É o ciático. Principalmente no tempo frio agora, o movimento, os músculos, eles ficam enrijecidos. O músculo enrijece e limita você de movimento. Se você virar bruscamente, por exemplo, ou vai pegar uma caneta bruscamente no chão, o músculo trava. Travou o músculo. Já ouviu falar daquelas pessoas que falam assim, travou a minha coluna? Ai. É o nervo que travou, te limita a movimento. Muito bem. Agora, o nosso, com toda a responsabilidade, o nosso produto Pilomed vai resolver esse problema. Essa é a nossa vantagem, Paulinho. Primeira e única empresa do mundo. Os nossos colchões Pilomed, por exemplo, são altamente tecnológicos. A espuma foi pensada, chamada de densidade inteligente. O que é isso, Luciano? Uma espuma que não é muito dura nem muito mole. Porque antigamente as pessoas achavam que comprar um colchão ortopédico era bom. Colchão duro não é bom. Isso já é passado. Tecnologia mostra o seguinte, que as pessoas precisam de conforto e de ergonomia. O que é isso, Luciano? Precisa de conforto, mas precisa de um alinhamento da postura ao dormir.
Porque a gente passa o quê? 1/3 da vida dormindo. E a coluna passa 1/3 da vida em cima de um colchão. Se o seu colchão está vencido, passou de 5 anos, já está torto, abaulado, a sua coluna vai pegar o formato do seu colchão. Ou seja, vai ficar torto. Então, às vezes, o que está acontecendo? A sua coluna está sendo potencializada as dores porque você não troca o seu colchão. Com certeza. Ô Paulinho, como é que eu faço? Eu tô doido para adquirir um Pilomed desse aí. Como é que eu faço? Ó, tem esse número brilhando no seu televisor. 0800 771 0434. 0800 771 0434. Chame um terapeuta nosso. Sem compromisso, ele vai na tua casa, ele leva o nosso produto Pilomed para você testar. E aí, tem um desafio, Luciano. Desafio, Paulinho, com muita transparência, Capricho, hein? com muita responsabilidade. Nós temos uma equipe, um terapeuta qualificado, treinado, vai até a sua residência com hora marcada, leva o Pilomed, coloca sobre o seu colchão, você deita no Pilomed, faz um teste de meia hora. E aí vem o meu desafio. Levantou do Pilomed depois de meia hora na sua casa, onde você manda. Se você não sentir alívio nenhum, não precisa adquirir absolutamente nada, Paulinho. É nítido, é claro, é transparente. E você sabe por quê, Paulinho, que vai na casa? Porque é o seguinte, cada ser humano, ele tem um biotipo. O que é isso, Luciano? Cada ser humano tem um tamanho, um peso, cada um tem um desgaste na coluna, cada um tem um tipo de dor. E o terapeuta que vai na casa, ele é treinado, qualificado. Ele explica a diferença de uma artrose para uma artrite, ele explica para você a diferença de uma hernia de disco, ele explica o que o colchão vai fazer, por que a espuma, você deitando na espuma, ele vai alinhar a sua postura enquanto você dorme, para os seus discos intervertebrais, eles serem reidratados. No dia seguinte, Paulinho, acorda sem dor, acorda de bem com a vida, Paulinho. É individualizado. Exatamente. O atendimento é individual, é para cada pessoa. Você sabe que eu queria conversar uma coisa muito importante com você, abordando esse tema que foi a cirurgia do Faustão. Criou-se uma polêmica, a dona de casa sabe disso, o chefe de família também. Filho do Faustão veio nas redes sociais defendendo, e com toda a razão, porque falaram, mas eu não sei, achei que saiu rápido a cirurgia do Faustão. Gente, saiu dentro do tempo que tinha que sair. Faustão fazia parte de uma prioridade para ser atendido. E depois, um órgão como o coração e pulmão. Quando há uma doação, Luciano, é medido o tórax da pessoa. Eu estava conversando com especialistas. Então, não é qualquer coração ou qualquer pulmão que pode ser colocado num determinado paciente. Além da tipagem sanguínea, tem essa característica, além de tudo isso, ainda tem que haver uma adequação torácica. Perfeito. Se a tua caixa torácica não for parecida com a do doador, o coração não se adapta, porque o coração fica no mediastino, né? Exatamente. Ele fica ali entre os dois pulmões. Exatamente. E ele tem que caber exatamente ali. Exato. E pulmão é a mesma coisa. Então, gente, é uma dificuldade o encaixe de um órgão doado hoje. Então, esse caso do Faustão, eu queria dizer a vocês que eu vi uma entrevista de uma diretora do SUS. Ela deu uma entrevista no Fantástico. Eu assisti ontem. E ela disse, olha, tudo o que aconteceu com o Faustão fica registrado nos nossos computadores, ninguém mexe, é um sistema e é auditável. Qualquer pessoa pode auditar. Qualquer pessoa que tiver qualquer desconfiança pode auditar. Então eu queria emprestar a nossa credibilidade, eu sei que você é um homem muito sério, eu também na minha profissão como radialista de 45 anos, a gente tem uma seriedade e eu queria emprestar essa nossa credibilidade a tudo o que aconteceu, dizendo que o SUS é muito sério no respeito a essa fila. É uma coisa que é feita com responsabilidade. E é auditável. Qualquer cidadão brasileiro que tenha qualquer dúvida, tira a dúvida. Não é mesmo? Perfeito. Importante dizer isso. Muito. E, Luciano, às vezes também é importante dizer para a nossa amiga, para o nosso amigo, que é a história contada aqui. Paulinho, como é que eu vou contar a história aí? Eu não sei se eu já passei para a equipe de produção, mas nós temos um e-mail. Eu vou tentar falar aqui o e-mail e você vai anotar aí em casa. Ó, manda a tua história para o seguinte e-mail: paulinhoboapessoa@gmail.com.
paulinhoboapessoahistoria@gmail.com. Isso é legal que você saiba. Pode mandar a tua história pelo e-mail que a gente quer apresentar aqui dentro do nosso show. Esse show da saúde, ele começou hoje na Rede Mais Família, mas a gente vai continuar, né, Luciano? Claro. Com muita substância, com muita matéria, com muita firmeza. Trazendo informação valiosa, dicas de saúde importantes para a gente cuidar da máquina humana e viver bem, né, Paulinho? Viver, é maravilhoso viver, né? A vida, o Zé Bétio, grande comunicador, o Zé Bétio, ele dentro da simplicidade dele, ele dizia algo que eu achava extraordinário. Ele dizia assim, a vida é uma rosa que desabrochou. A vida é uma rosa que desabrocha. É uma rosa que desabrocha todos os dias. A gente tem que aprender a dar valor à vida. Que cada pétala dessa rosa, representando os seus anos, sejam muito bem cuidadas. Cada pétala seja bem cuidada, para que você tenha uma vida de felicidade, de perfume. Espinho é normal. Tem os dias espinhosos. Até porque há necessidade de que haja dias espinhosos para que saibamos valorizar os dias mais tranquilos e suaves. Não é mesmo? Exato. Luciano, falta uma coisa para você aqui ainda que eu não te perguntei hoje. Eu gostaria que você fizesse uma promoção especial nesse colchão. Hoje é lançamento. Boa, é lançamento, É Paulinho. lançamento. Esse aqui é o nosso lançamento. Quem ligar hoje? Linha Zen. Quem ligar hoje? Pedindo um Zen. Pedindo um Zen, 7 estrelas. O colchão maravilhoso. Você capricha, hein? Esse daqui, Paulinho, não tem para 7 estrelas. Pode ligar agora no 0800 771 0434. A linha postura da coluna, tem 21 tipos de massagem, inclusive tem uma massagem especial, uma onda que eu chamo de Biosleeping. Quem tem insônia, você sabe que 73 milhões de brasileiros dormem mal, tem algum distúrbio do sono, vira para um lado, vira para o outro, e às vezes pode ser o seu colchão, que não está acomodando o corpo direito, não está fazendo o corpo relaxar, e o corpo precisa entrar em relaxamento, acionou, não está dormindo bem, acionou o Biosleeping, o que vai acontecer? Entra uma onda dentro do cérebro, estimula a fabricação do hormônio do sono chamado de melatonina. Fabricou melatonina, entra em relaxamento. Entrou em relaxamento, entra em sono REM, sono reparador. No dia seguinte, acorda mais disposto e mais disposta, Paulinho. Só ligar e agendar, que eu vou fazer uma promoção especial para quem ligar, Paulinho, hoje, nesse lançamento. Especial. Hoje. Vai só hoje. Ok, hoje. Amanhã não tem mais. Então a senhora, por favor, anote 0800 771 0434. Uma promoção no Zen. 0800 771 0434. Uma promoção no Zen. Agora, no produto Pilomed, para quem é aposentado e pensionista, a partir de quanto? Olha só, se for um Pilomed de casal, parcelinhas mínimas a partir de R$ 199 por mês. Se for um Pilomed solteiro, a partir de R$ 99 por mês só. Com toda tranquilidade. Com toda tranquilidade. Eu estou pensando na história que eu vou contar amanhã, Luciano. Amanhã eu quero contar uma história linda, linda, linda. Sobre uma menina que renasceu, a coisa mais importante da vida. Essa menina, inclusive, ela mandou uma mensagem para o Faustão. Mas a história dela é lindíssima, imperdível. Como a história hoje que nós contamos do Tomazini foi bela, a história dessa menina é lindíssima. Amanhã. Amanhã. Agora a gente vai continuar assistindo o nosso show da saúde. Exatamente, Paulinho. Bora. Então, amanhã... estaremos aqui 1h30 em ponto. Ao vivo. Para todo o Brasil. É isso aí. Um beijo para todos Tchau, e até amanhã. pessoal. Tchau. Bye. Pilomed apresentou Show da Saúde.